Boa noite a todos. É com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe o nosso companheiro de doutrina, o Luiz Carlos Pereira. Ele vem do Grupo de Estudo Espírita Caminho da Luz de Cubatão, na maior boa vontade, porque a nossa palestrante de hoje não vinha, e a gente teve a boa vontade e o carinho de ele vir dar o Evangelho da noite para a gente, o tema Amai os vossos inimigos. Vamos envolvê-lo com todo carinho e amor. Boa noite a todos. É uma satisfação, como nos traz Humberto de Campos, Adivaldo, para falar de Jesus. Bom, né? Estou aqui comprometido. Mantenha-se de pé, tenha amor em seu coração e traga, fale verdadeiramente aquilo, principalmente, que precisa ouvir, e fale na simplicidade. O Evangelho de hoje, quando os irmãos me convidaram, eu de pronto aceitei, pois tenho outros compromissos, com a própria doutrina, com a espiritualidade. Ontem mesmo estive aqui ao lado com os irmãos, na casa vizinha. Eu sempre busco trazer algo atual, mesmo dito pelo nosso mestre amado Jesus, há mais de 2000 anos, mas atual para nós. Amai os vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Inicia-se por nós mesmos, Pois muitas das vezes nós buscamos dificultar os nossos caminhos, o nosso entendimento, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Muitas das vezes torcemos contra aquilo que almejamos na nossa transformação moral, e nos traz Jesus através de Mateus, capítulo 5, versículo 43, 45, ou no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra, o terceiro livro, dos nossos estudos, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, fazei ao bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz o levante do sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Nessa passagem do próprio Evangelho, na reflexão, nós vemos que Deus não nos distingue. O que nós passamos é propriamente nosso, as nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Trazemos de vidas passadas, toda a parte das nossas expiações, são as nossas faltas, mas assumimos provações. Nós temos a oportunidade da melhora, da transformação, mas cabe a nós, como estamos hoje aqui, em meio às intempéries do tempo, em meio às dificuldades a qual passamos, mas somos nós que temos que vivenciar. Esse é o real sentido do Evangelho, é seguir o caminho do Cristo. É agradecer, é amar, é perdoar, principalmente a perdoarmos a nós mesmos, como dito inicialmente, que acabamos muitas das vezes nos contrariando. Pode uma pessoa amar o seu inimigo? Isso é possível? Pode alguém oferecer a face esquerda quando baterem na face direita? Jesus nos ensina, que quando nós recebermos uma ofensa,
que possamos, através da transformação moral, perdoar, que possamos mostrar com exemplo, né? Mas não retribuindo da mesma forma qual fomos ofendidos, caluniados, mas demonstre através do teu gesto, da tua palavra, ou mesmo do teu silêncio, se não tiveres argumento. Busque, meus irmãos, em si a própria transformação interior, é a própria condição do perdão. Na escala da evolução espiritual, amai os vossos inimigos seria chegar próximo à perfeição. Todos nós que aqui nos encontramos, buscamos a regeneração. Todos nós. Essa busca constante, né, das nossas, de saudarmos as nossas faltas, de nos melhorarmos. Isso é o desejo da própria condição que se faz do Evangelho através de Jesus, e Ele nos traz que todo aquele que me seguir jamais permanecerá em trevas das nossas atitudes, pensamentos. E o perdão das ofensas. E quando nos trata da condição dos inimigos, quem são os nossos inimigos? Os nossos desafetos do passado, que hoje, na própria condição de caminharmos juntos, né, estão junto a nós, a nos trazer a própria transformação moral, a nos dar o exemplo, né, daquilo que muitas vezes não conseguimos ver ou não queremos ver. É dentro do nosso próprio lar, né? Pois nem sempre temos dentro do nosso próprio lar, da constituição familiar, temos espíritos simpáticos a nós. Iniciamos, reencarnamos, como nos traz o próprio Evangelho. Não existe o acaso. Todos nós somos direcionados naquilo que precisamos evoluir. E lá se encontram os nossos débitos do passado, vivenciados hoje no presente. São os nossos pais, os nossos irmãos, né? Todo aquele para nos trazer, para nos provar, e nos é dada a própria condição de caminharmos. Todos somos convidados à transformação moral. Esse é o sacrifício agradável a Deus. A nossa transformação, a nossa conduta, e o amor, o perdão, né? E Jesus nos ensina através do seu Evangelho, quando nos traz: amai os vossos inimigos, é para que nós tenhamos por ele a própria condição da clemência, que sejamos, né, ou tenhamos para com os nossos irmãos esse mesmo sentimento, claro, não comparado com aquele mais próximo a ti, como o seu amigo, mas que deseje o bem, o amor, e possa também, né, lhe perdoar e pedir o perdão. Jesus disse: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Da sua transformação moral, do início. O que é a própria transformação? É nos tornarmos melhores, verdadeiros para conosco mesmo, não para com os outros, para conosco. Pois quando nós iniciarmos essa transformação verdadeira, nós conseguimos nos convencer a mudar as nossas atitudes, a ouvir a ofensa, a calúnia, e refletir, agradecer, pois nos é dado a compreensão. Deus nos concede o entendimento, o estudo, o trabalho, né? Para que tenhamos a condição do perdão, meus irmãos. Somos também devedores, somos espíritos comprometidos, e aqui estamos, suplicamos na nossa reencarnação. Jesus nos traz
para que nós possamos reconciliar enquanto caminha com os teus irmãos, enquanto estamos encarnados, pois assim as várias reencarnações levam-nos para a evolução espiritual rumo à perfeição. Quantas vezes já reencarnamos? Infinitas vezes. Mas qual o real sentido? É a nossa transformação, a nossa melhora. E essa transformação se dá na medida que nós nos coloquemos no amai-vos e instruí-vos, como nos traz Jesus. Pois quando nós buscamos a instrução e a praticamos, não só a condição literária, mas o exemplo moral, pois a nossa doutrina, ela é prática, e ela nos concede a oportunidade do exercício na prática do bem, da nossa transformação. Jesus veio ensinar a lei do amor, a lei da perfeição. A passagem do Cristo, ela é toda voltada ao amor. O Evangelho do amor como um dos pilares a ser conquistados por cada ser humano. Nós aprendemos nesse estudo, nessa doutrina bendita, que somos os únicos responsáveis pela nossa própria condição, os nossos erros, acertos, até mesmo pela própria condição do que se faz em relação aos chamados inimigos. Pois quando eu mudo, o mundo ao meu redor se transforma. Somos energia, podemos sim atrair, a transformar o provável inimigo num grande amigo, através do perdão, através da compreensão, do desejo de transformação. Jesus nos ensina a própria condição do perdão. Jesus, no próprio momento derradeiro da sua jornada na terra, e disse ao Pai: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, sabendo da nossa própria condição, da nossa incapacidade, da nossa compreensão, roga a Deus que nos perdoe, e continua através do seu Evangelho, dos seus emissários, nos intuindo, nos dando a própria condição do caminhar para que possamos perdoar, mas perdoar, o próprio perdão a nós mesmos. Pois quando você se perdoa, quando você se liberta, você tem a maior condição de poder perdoar o teu irmão, aquele a qual precisa se reconciliar. Esse é o real sentido. É mostrar de forma simples o quanto é importante amar. É o próprio caminho a qual Deus nos envia, a própria condição do Cristo a nos dar como exemplo esse amor filial. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens, tampouco vosso Pai os perdoará. Ou seja, está conosco. A responsabilidade é nossa, o desejo transformatório é nosso, Pois amar os nossos inimigos é fazermos o bem ao que nos odeiam. Tarefa difícil para todos nós, muito difícil, mas a prática, a insistência, ela acaba nos mostrando, ao passo que nós pelo menos mudarmos a nossa atitude, a não vermos esse irmão com ódio ou na própria ofensa, é se manter, mesmo que imparcial, não participar, não dar margem da própria condição da maledicência. Deixe. Deus sabe e conhece o nosso coração. Oremos, como nos traz Jesus: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Sabemos que somos induzidos pela própria condição espiritual.
que não permitamos que esses irmãos desse padrão vibracional a nos intuir, a podermos defamar aquele a qual nós não temos essa simpatia. Vamos nos manter com a mente serena, agradecer, como nos traz o Evangelho, pois o perdão é caridade, essência da perfeição. Amar os inimigos, os que odeiam, os que perseguem, passa pelo perdão. E no próprio Evangelho nos dá a condição: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. É o estágio a qual Deus aguarda de nós. É amarmos uns aos outros, é buscar em nós essa regeneração, a nos tornarmos espíritos bons, verdadeiros, iniciando por nós mesmos. Tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo de quem deveis fazer o vosso modelo, caminho, verdade e vida, deu-vos o exemplo desse devotamento, missionário de amor, amou até dar seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, é um sacrifício, é um agente transformador. Quando conseguimos reconhecer em nós essa bondade inata, pois nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos em nós a bondade, meus irmãos, muitas das vezes ainda oculta pela nossa própria condição de ignorância. Mas quando buscamos de fato esse amor, a reconhecer na palavra, no sentimento, no próprio exemplo moral, transformador do que se está ao nosso redor, nos tornamos mais sensíveis, pois o exemplo nos inspira. Quando nos colocamos de fato a auxiliar o nosso irmão, ou pela atitude do exemplo fraterno, isso nos inspira a transformação, pois o ódio, o rancor, o desprezo não nos leva a algo satisfatório, só cria em nós tristeza, nos afasta, pois entramos no padrão vibracional contrário, somos energia. Se falo do amor, se falo do bem, eu atraio isso para mim, pessoas do nosso meio. A espiritualidade, a própria espiritualidade, que nos intui, rogam para que nós possamos continuar nesse desejo de mudança. Deus se coloca em nossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até Ele. Ainda que além do amor queira que se ame a todos os irmãos de forma igual, é mais penosa a prova, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está, e pune nessa vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. A punição, ela vem através de nós mesmos, dos nossos atos. A punição, ela está em nós, nos nossos pensamentos, pois somos dotados do livre-arbítrio, daquilo que fazemos, das escolhas que fazemos. E o porquê não amar? O porquê estarmos aqui hoje, nessa noite chuvosa e fria? Viemos em busca de auxílio, em oração, a ouvir uma palavra, uma reflexão, a rogar pelos nossos irmãos. Viemos em busca do perdão,
de reconhecer a nossa capacidade transformadora. Jesus, através do seu Evangelho, nos deixa bem claro o quanto é importante o amor, o perdão das ofensas, o agradecimento. Aí nós entramos na condição das leis morais, das leis divinas, da justiça, do amor, da caridade, da virtude da caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Amar os vossos inimigos é a prática, como nos traz o Evangelho. É essa prática que nos conduz da forma mais próxima à nossa transformação. É a nossa liberdade. É isso que Deus nos concede e busca em nós a própria transformação. Jesus nos traz novas perspectivas quando aqui esteve junto a nós. Um relacionamento melhor entre as pessoas. Enfatiza o perdão e o amor aos inimigos, o auxílio aos semelhantes, as perseveranças sem desfalecimento, a entrega. Destaca o papel das encarnações que aproximam as pessoas, os nossos reencontros, né? Por isso que é importante, quando nós nos deparamos com aqueles que não temos afinidade, pararmos e pensarmos: por que esse reencontro já está programado? Tenho que, como nos traz o próprio Evangelho, caminhar, buscar a reconciliação com esse irmão. Todos nós estamos comprometidos um para com os outros. É mais fácil, como nos traz o Evangelho, gostar, amar aqueles a qual gostam da gente. Mas e daquele que eu preciso me reconciliar? Daquele que tomo como lição as dificuldades que se colocam em meu caminho? São provações, e nós próprios escolhemos. Cada pessoa que entra e sai de nossa vida, ela está destinada para o nosso aprimoramento. E quando nós nos colocamos na evolução espiritual, somos mais testados, são colocados para nós, maiores tarefas. A reconciliação, as provações, elas se fazem necessárias para a nossa evolução. Como podemos provar para nós, principalmente, a Deus, o quanto estamos comprometidos a mudar? É quando se inicia junto a nós as dificuldades, mas as dificuldades que sabemos que são necessárias para a nossa transformação moral. O que seria se tudo fosse fácil em nossas vidas? Mudaríamos? Manteríamos acomodados como vivenciamos, estacionados vidas passadas? Sim, permaneceríamos estacionados. Mas a própria dificuldade nos coloca, nos prova, nos força a mudar, a buscar recursos, a orar, a vigiar, a nos mantermos em oração, pois sabemos o quanto somos induzidos, arrastados ao mal. O próprio homem, ele se faz nessa constituição. E aqui estamos encarnados, aceitamos essas provações para que possamos nos melhorar, retornar à casa do Pai em melhores condições. Se amar o próximo constitui o princípio da caridade. Amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.
Será que nós temos a capacidade, no momento, mesmo sendo estudiosos da doutrina, mesmo buscando o nosso aperfeiçoamento, aceitar, ouvir uma ofensa, a não nos deixarmos levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade? O perdão das ofensas é uma prática. É como dito, somos testados diariamente. Pessoas são direcionadas a nós para nos testar. E felizes, se nós assim nos colocarmos no momento de retribuir essa ofensa, nós nos silenciarmos e buscar compreender. Como dito, se tivermos o argumento para poder dialogar com o irmão, que façamos. Caso não, meus irmãos, o silêncio se faz necessário. Como nos traz Emmanuel, quando não tiveres algo a falar, mantenha-se calado, ou mantenha-se em silêncio. Assim, já demonstra um estágio de transformação, de mudança, pois você não estará mantendo o mesmo padrão contrário a qual o irmão direciona a ti. Sendo energia, nós vibramos na mesma condição a qual, nos permitimos, seja no bem ou na contrariedade, na oração ou mesmo na própria condição da ofensa. Que tenhamos a condição, quando praticarmos o Evangelho, tenhamos a condição de analisar, refletir, mas quando nos comprometemos de fato a perdoar, que possamos perdoar com um sentimento verdadeiro, a não guardar o ressentimento, não simplesmente o falar, mas demonstre, exercite, arranque dentro de ti aquilo que lhe incomoda e muitas das vezes entrava a sua evolução espiritual. Por isso é que aqui estamos, para mudarmos de fato. O Evangelho, nessa parte, nos traz que tudo que nós buscamos é a nossa melhora, a nossa transformação. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele que considera seu inferior. Entendam, quanto mais buscarmos estudar, compreender, a evoluirmos, nos espiritualizarmos, entenderemos, pois, como disse Jesus, cada um de acordo com o seu tempo, com a sua evolução. Se nós que temos a oportunidade do estudo, desse agente transformador, se nós, já sabendo desse caminho que nós buscamos traçar, trilhar, nós temos o comprometimento, o compromisso de ajudar esse irmão, direto ou indiretamente. Esse é o nosso papel nessa vida. Por isso estamos aqui buscando a nossa transformação. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material e compreende que o ódio, o rancor, caso ele se permita, o rebaixaria, pois ele entraria num padrão vibracional inferior. Então tudo aquilo que ele buscou na sua evolução seria contrário. Você passa a vibrar em outra frequência. E toda a inspiração que se faz do alto acaba não tendo a aproximação para poder lhe auxiliar. Semelhante atrai semelhante. Se hoje aqui estou com vocês a falar de Jesus, pois o meu padrão, o meu desejo vibracional é buscar, é compreender
é auxílio, é essa troca que se faz. Temos a opção de estarmos em vários lugares, é estarmos aqui vibrando por aqueles que não puderam estar presentes, ou mesmo nessa trajetória, orar pelos que lá se encontram, mesmo torcendo contra nós. É sermos a transformação. Para ser superior ao nosso adversário, é preciso que tenha a alma maior, a alma nobre, mais generosa do que esse último. Todos somos amados por Deus. Todos nós temos a oportunidade da nossa transformação moral. Muitos ainda não têm essa condição ou não se permite de acordo com as facilidades morais. Muitos chamados, meus irmãos, poucos escolhidos. Sabemos do quanto hoje é necessário o agente transformador, a separação do joio e do trigo. Nós temos conhecimento como estudiosos, mas o que estou fazendo para poder me melhorar? O perdão, o amor, é o que se faz presente e necessário para a nossa evolução espiritual. Sejamos nós essa luz a qual Cristo nos convida a participar, que possamos perdoar como nos traz Jesus no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 10, quando Pedro interroga ao Cristo: quantas vezes devo perdoar o meu inimigo? E Jesus, de uma forma simples, em resumo, nos traz 70 vezes 7 infinitamente. Perdoe sempre, pois estará se libertando. E se aquele a qual você direciona esse sentimento de perdão não o aceitar, fizeste a tua parte. Aí é por conta dele, para que não se arraste numa outra existência, pois a vida continua além daqui. Tenhamos a consciência do quanto é importante amar, perdoar, a própria condição da caridade nas virtudes, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Como posso seguir a Deus, a Jesus, se não sou caridoso, se não pratico o amor e o perdão? É o princípio. Temos que estar com os nossos corações voltados à condição do amor, como nos traz o próprio Cristo na passagem de João. O que te importa os outros, ou o que acontece? Tens a mim o meu evangelho, segue-me, liberte-se. É assim que Jesus nos traz, cada um a seu tempo, ao seu entendimento, segundo as suas obras. Aqui estamos, façamos a nossa parte, a salvação individual, amem-se, perdoem-se. É isso que Jesus nos traz. O Evangelho, ele nos mostra da própria condição. Caminhe com teu irmão, busque a reconciliação, liberte-se e dê continuidade à sua trajetória evolutiva, a se tornar um espírito bom, um espírito a serviço do Cristo, a sair, a levar o Evangelho na própria condição de um apóstolo direto, de um semeador. Perdoem, agradeçam, iniciem por vocês mesmos essa gratidão da própria vida. Obrigado.